Samuel kapityoto Texto dramático. Vamos ler novamente o texto, o coelho e o macaco, e a seguir realizar atividades de vocabulário e de compreensão. Texto. O coelho e o macaco. O coelho e o macaco eram muito amigos. Um dia, o coelho disse: Amigo, vamos abrir uma machamba de amendoim. Está bem, respondeu o macaco. Quando começaram a abrir o campo, o macaco ria, saltava, brincava e trabalhava pouco. O coelho tirou o capim, cavou, semeou quase toda a machamba praticamente sozinho. Chegou a altura da colheita. O coelho tirava o amendoim e punha no saco. O macaco tirava-o e o comia imediatamente. O coelho ficou furioso e resolveu castigar o companheiro, porque se continuasse daquela forma, estava a ver que não tiraria qualquer proveito do seu trabalho. Aproveitou então uma altura em que o macaco estava a saborear uma grande quantidade de amendoim e enterrou-lhe a cauda de forma que não pudesse tirá-la. Na altura de largar o trabalho, disse o coelho: Oh, amigo macaco, hoje tenho para o jantar amendoim com carne. Aparece. O coelho fingiu que tinha muita pressa e foi-se embora logo daí. O macaco tentou também ir-se embora e viu que estava preso pela cauda. O macaco gritou, chamando por ajuda. Passado algum tempo, apareceu o coelho todo ofegante. O que foi, amigo macaco? Tira-me daqui, pediu o macaco. O coelho fingiu que o ajudava, fez algum esforço. De repente, desistiu. Paciência, amigo macaco. Não há nada a fazer. Eu tenho pressa, o jantar está à espera. A cauda está muito enterrada. Só cortando-a, senão ficas aí toda noite. E nunca se sabe quando é que passa por aqui o leopardo. Quando o macaco ouviu o nome do leopardo, pôs-se aos gritos e suplicou ao coelho que lhe cortasse a cauda. Prefiro viver sem a cauda do que ser comido. Era o que o coelho queria. Cortou-lhe a cauda e levou-a consigo. Quando chegou a casa, cozeu-a juntamente com o amendoim que ia oferecer ao macaco. Este, apesar das dores, como era comilão, apresentou-se em casa do coelho para o jantar. Começou a comer com sofreguidão até verificar que aquela carne não passava da sua própria cauda. Ficou furioso, quis agredir o coelho. Este fugiu. A lamentar-se com as dores, o macaco foi-se embora. Desde esse dia, o macaco e o coelho não cultivam juntos. Contos do Vale do Zambeze, Lourenço do Rosário. Vocabulário. Exercícios. O coelho e o macaco. 1. Ponha por ordem estas atividades relacionadas com a machamba: colheita, lavra, sacha, rega, fertilização, poda. 2. Identifique expressões ou palavras equivalentes ao seguinte: não tiraria qualquer proveito do seu trabalho. Largar o trabalho. Ofegante. Pôs-se aos gritos. 3. O macaco era comilão porque comia muito. E se brincasse, seria um. E se seria um desordeiro. E se chorasse muito, seria um. E se gostasse de mandar, seria um.
E se seria um gingão. E se seria um mandrião. E se seria um brigão. 4. Preencha a tabela com palavras da mesma família da que lhe foi oferecida. Nome, adjetivo, verbo, advérbio. Fingimento, suplicante, esforçar-se, enfurecer, agressão, saborosamente. Ortografia e pronúncia. Pronúncia de O. Numa outra secção deste módulo, dissemos que o O pode ser pronunciado de 3 maneiras distintas. Se não for acentuado no final da palavra, pronuncia-se como U. Cabe agora dar mais informação a respeito dos outros valores deste som. Em qualquer posição da palavra, se for acentuado, pronuncia-se de forma muito aberta. Antônio, avó, ótimo, monótono. O também pode ter um valor intermédio, nem tão aberto, nem tão fechado, como em furioso ou em sofreguidão. Ouça o seu formador a pronunciar as 2 palavras para captar o nível de abertura. Agora passemos à frase "O macaco ficou furioso" para o plural. Furioso, singular, e furiosos não se pronunciam da mesma maneira. A primeira é intermédia e a segunda é aberta. O mesmo acontece com o feminino furiosa. O intermédio, masculino singular, curioso. O aberto, feminino, curiosa. Masculino plural, curiosos. O intermédio, masculino singular, povo. O aberto, masculino plural, povos. O intermédio, masculino singular, ovo. O aberto, masculino plural, ovos. O intermédio, masculino singular, olho. O aberto, masculino plural, olhos. O intermédio, masculino singular, mentiroso. O aberto, feminino, mentirosa. Masculino plural, mentirosos. O intermédio, masculino singular, saboroso. O aberto, feminino, saborosa. Masculino plural, saborosos. O intermédio, masculino singular, delicioso. O aberto, feminino, deliciosa. Masculino plural, deliciosos. O intermédio, masculino singular, custoso. O aberto, feminino, custosa. Masculino plural, custosos. O intermédio, masculino singular, trabalhoso. O aberto, feminino, trabalhosa. Masculino plural, trabalhosos. O seu formador vai ajudá-lo a treinar a pronúncia correta de palavras como as que acabou de ver. Vai apresentar-lhe uma série delas que mudam a abertura da vogal O consoante a palavra seja a forma masculina singular ou plural ou ainda feminino. Quando a palavra está no feminino, não importa se singular ou se plural, o O é sempre aberto. Estilosa, estudiosa, nebulosa, ditosa, chuvosa. Funcionamento da língua. Ficha informativa. Frases simples. Tipos e formas. As frases podem ser classificadas de acordo com a intenção da pessoa que fala e são consideradas declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Frase declarativa.
Expressa uma declaração afirmativa ou negativa. Nas frases declarativas, usa-se o ponto final. Frase interrogativa. Quando com a frase se pretende obter uma resposta da pessoa com quem se fala, e pode ser interrogativa direta ou indireta. Direta é uma pergunta simples, assinalada na escrita com um ponto de interrogação. Na fala, apresenta-se sob uma entoação específica. Indireta é uma pergunta feita através de uma frase subordinada integrante, introduzida por verbos como perguntar, interrogar, questionar, inquirir, indagar e termina com um ponto final na escrita. Frase exclamativa. Usada quando se pretende exprimir sentimentos ou opiniões e apresenta-se com um ponto de exclamação na escrita. Na oralidade, é marcada pela intensidade com que se destaca o elemento que se quer realçar. Frase imperativa. Usada para exprimir ordem, pedido, conselho. Normalmente, usa-se o verbo no modo imperativo. Para além do tipo, a frase apresenta-se numa combinação de formas: ativa ou passiva. Ativa tem o verbo na voz ativa. Passiva tem o verbo na voz passiva, geralmente dada pela combinação do verbo ser ou estar, seguidos pelo particípio passado do verbo principal. Afirmativa ou negativa. Afirmativa, quando expressa uma afirmação. Negativa, quando se nega a afirmação através de advérbios como não, nunca, jamais, nem, nada. Enfática ou neutra. Enfática, se destaca algum elemento e para isso usa-se aqui, lá, cá. Neutra, toda frase que não for enfática. Com base nesta classificação, uma frase pertence sempre a um tipo e tem 3 formas. Vejamos. A menina não vai casar? Frase de tipo interrogativo nas formas ativa, negativa e neutra. A menina é que vai casar. Frase do tipo exclamativo, nas formas afirmativa, ativa, enfática. Exercícios. Partindo de frases retiradas dos 2 textos estudados até aqui, neste módulo, classifique 6 das frases que se seguem quanto ao tipo e forma. Se precisar, pode voltar ao texto para melhor contextualizar as frases. 1. O coelho e o macaco. A. Amigo, vamos abrir uma machamba de amendoim. B. Oh, amigo macaco, hoje tenho para o jantar amendoim com carne. C. Aparece. D. O que foi, amigo macaco? E. Tira-me daqui. F. Paciência, amigo macaco. Não há nada a fazer. Eu tenho pressa. O jantar está à espera. A cauda está muito enterrada. Só cortando-a, senão ficas aí toda a noite e nunca se sabe quando é que passa por aqui o leopardo. G. Prefiro viver sem a cauda do que ser comido. 2. A menina que não falava. A. Esta nossa filha não fala. B. Caso consigas fazê-la falar, podes casar com ela, responderam os pais da rapariga. C. Se já várias pessoas apresentáveis e com muito dinheiro não conseguiram fazê-la falar, tu é que vais conseguir? Interjeição. Uma palavra invariável sem nenhuma função sintática na frase, servindo apenas para expressar as emoções com que são produzidas algumas frases e depende do contexto e da entoação imprimida ao que se diz. Isto é, a mesma interjeição pode exprimir diferentes emoções. Por exemplo,
pode exprimir surpresa, dor, desagrado, alegria, espanto. As interjeições são classificadas tendo em conta o seu sentido e normalmente aparecem seguidas de ponto de exclamação. Valor semântico: alegria. Interjeições: ah, ó. Valor semântico: encorajamento ou animação. Interjeições: avante, vamos, força, coragem, ânimo. Valor semântico: aplauso. Interjeições: bis, bravo, viva, apoiado, isso. Locuções interjetivas: isso mesmo, muito bem. Valor semântico: desejo. Interjeições: oh, oxalá. Locuções interjetivas: quem me dera, Deus queira. Valor semântico: repulsa. Interjeições: safa, Valor semântico: indignação. Interjeições: ira, xi. Valor semântico: dor. Interjeições: ai, ui. Locuções interjetivas: ai de mim, valha-me Deus, ai Jesus. Valor semântico: espanto ou surpresa. Interjeições: ah, io, bolas, xiça, caramba, credo, puxa. Valor semântico: impaciência ou irritação. Interjeições: irra, mal, ó. Locuções interjetivas: ora bolas, raios partam. Valor semântico: chamamento. Interjeições: ei, ó, olá, psiu, pst. Valor semântico: silêncio. Interjeições: shh, caluda, psiu, silêncio. Valor semântico: suspensão. Interjeições: alto, basta, chega. Locuções interjetivas: alto aí, alto lá. Valor semântico: terror. Interjeições: ui. Valor semântico: queda. Interjeições: zás, catrapuz, zumba, trás, tumba. Valor semântico: alegria. Interjeições: oh, ah. Valor semântico: descontentamento. Interjeições: oh, meu Deus. Locuções interjetivas: ó diabo, valha-me Deus. Exercícios. Voltemos ao texto O Coelho e o Macaco. Substitua as falas do macaco por interjeições que exprimam o sentimento deste em cada situação. Coelho: amigo, vamos abrir uma machamba de amendoim. Macaco: Coelho: oh amigo macaco, hoje tenho para o jantar amendoim com carne. Aparece. Macaco: Coelho: o que foi, amigo macaco? Macaco: tira-me daqui, pediu o macaco. Coelho: paciência, amigo macaco, não há nada a fazer. Eu tenho pressa, o jantar está à espera. A cauda está muito enterrada, só cortando-a, senão ficas aí toda a noite e nunca se sabe quando é que passa por aqui o leopardo. Macaco: prefiro viver sem a cauda do que ser comido. Gênero textual. A seguir, vai ler uma ficha sobre o texto dramático para ter alguma informação a este respeito e facilitar o seu trabalho de dramatização do conto O Coelho e o Macaco. Ficha informativa. Texto dramático.
O texto dramático procura representar as ações e reações de seres humanos, de animais ou de seres imaginários através de personagens. Concebido para ser representado em palco, dispensa o narrador. Tudo quanto ele poderia narrar é encenado, representado, dito. A comunicação entre as personagens ou entre estas e os receptores da mensagem é direta, daí que predomine o discurso na segunda pessoa, tu, você. Nesta comunicação, recorre-se a palavras entoação, voz, expressão corporal, caracterização dos atores, cenário, efeitos de som e de luz. O texto dramático tem sempre uma intenção: entreter, divertir, distrair o público, criticar algo da sociedade da época, moralizar, ensinar. O texto dramático tem duas subdivisões, o principal e o secundário. O texto principal é dado pelas falas das personagens, é o que elas dizem. O texto secundário é o que dá a informação que orienta o leitor, o encenador da peça ou os atores. No texto secundário aparece lista das personagens, nome das personagens no início de cada fala, informações sobre a estrutura da peça, divisão em atos ou cenas, indicações sobre o cenário, sons, iluminação, guarda-roupa das personagens, indicações sobre a movimentação das personagens no palco, as suas atitudes, os gestos que devem fazer ou a entoação de voz que devem acompanhar as suas falas. A ação é dada pela atuação das personagens. O que elas fazem é que nos informa sobre a história em si. As personagens são classificadas tendo em conta a sua evolução ao longo da ação, planas, se não alteram as suas principais características, representam um grupo social, profissional ou psicológico, redondas ou modeladas, evoluem e mudam ao longo da ação, podendo mesmo surpreender o espectador pelas suas atitudes. A sua importância na peça. Principais ou protagonistas com papéis muito importantes, secundárias se o seu papel tem alguma importância apenas, figurantes se apenas aparecem quase como parte do cenário e não têm ação. Espaço correspondente ao lugar, ambiente, meio social ou cultural onde se desenrola a ação. Tempo é uma dimensão que tem de ser vista sob 3 ângulos. Tempo da representação, momento em que se desenrola a ação, correspondente à duração das ações no palco. Tempo da ação ou da história corresponde ao momento que se pretende representar, o momento em que realmente se passam as cenas e pode ser fictício. Tempo da escrita ou da produção da obra, momento em que o autor concebe a peça. Assim, uma peça dramática pode ter sido escrita durante 6 meses em 1970 e ser representada em 2017 em 90 minutos, tendo em conta ações que decorreram em 1875 ou num tempo fictício, quando os animais falavam. O espaço também apresenta diferentes dimensões. Espaço cênico, o palco caracterizado por uma peça determinada, lugar onde se movem as personagens e que, graças à encenação, recria o ambiente em que decorrem as ações representadas. Espaço representado, social ou cultural, ambiente original que se tenta reproduzir, representar no palco. Deste modo, o que se quer representar pode passar-se no meio rural e é representado num palco que deverá ser decorado de modo a imitar esse meio rural. O discurso dramático ou teatral é composto por uma mistura de linguagens verbal,
que pode tomar a forma de monólogo, uma personagem falando consigo mesma expõe os seus pensamentos e os sentimentos em voz alta. Diálogo, falas entre duas ou mais personagens, recorrendo à segunda pessoa, tu, você. Partes, comentários de uma personagem que se supõe que não são ouvidas pelos seus interlocutores em palco. Não verbal, gestos, expressões faciais das personagens, cenário, entoação da voz, efeitos de luz para ambientação, arranjos sonoros que incluem música, ruídos diversos. Cada personagem tem características próprias e estas são dadas de duas maneiras. Direta, com base na descrição apresentada no texto secundário. Indireta, com base na forma como agem, pelo comportamento, atitudes, sentimentos e gestos, o que leva o espectador a tirar as suas próprias conclusões sobre as características de uma personagem. Resumo. Aprendemos que o texto dramático tem sempre uma intenção. Procura representar ações e reações de seres reais ou imaginários. Vale-se de uma série de elementos como linguagem, tempo, local, espaço, personagem, entre outros. Difficile, o ficar lá.